Olá, eu sou o jornalista Will Silvestre, esse é o canal Hoje News, trazendo as últimas informações, opinião e também entretenimento. Bom, hoje vamos conversar, como fazemos todas as terças e quintas-feiras, com o Dr. Paulo Goiás, advogado especialista em direito eleitoral e um grande conhecedor dos bastidores do que ocorre no Congresso Nacional, principalmente acompanhando aí a movimentação, os depoimentos da Covid, da CPI da Covid, que nesse momento está ouvindo, inclusive, novamente, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Bom dia, doutor Paulo. É um prazer tê-lo novamente conosco. Seja bem-vindo. E então? Muito obrigado. Como é que o senhor está vendo aí? Ontem o senhor viu a CPI, o depoimento do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, e teve bate-boca? Não teve. Teve momentos emocionantes? Não. Mas sim, teve um momento em que o Pazuello ficou ali, parece, incomodado, andou passando mal, ele nega, diz que não, enfim. De qualquer maneira, doutor Paulo, como eu faço sempre essa pergunta para o senhor, como é que o senhor está vendo aí essa CPI? Como é que o senhor viu ontem o depoimento do general Pazuello e, na sua visão, na sua observação, como é que será a partir de hoje, nesse momento, ele retoma os depoimentos novamente de Pazuello, porque ficou uma renca de senadores aí querendo fazer perguntas, diz que vão contestá-lo, que ele mentiu, enfim. Como é que o senhor está vendo isso, doutor Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho que o depoimento do Pazuello causou uma forte depressão nos senadores da oposição, porque havia uma expectativa de que iam encurralá-lo e que ele acabaria trazendo situações que comprometessem diretamente o presidente da República. O general Pazuello é um general, não precisa dizer isso, tem entre 10 a 12 cursos equivalentes a nível superior, tem ordem de comando, tem orientação, tem preparação, tem preparo para esse tipo de situação, de coisa. E ele saiu muito bem. E ele jogou o Renan nas cordas várias vezes. Uma delas que se destaca é aquele ponto de que o Renan queria que tratasse pessoalmente da negociação com a empresa Pfizer sobre a vacina. E o general respondeu muito bem. A lei me proíbe esse tipo de atividade. Não cabe ao ministro fazer negociação com qualquer empresa, pública ou privada. Ministro decide, ministro não negocia. E isso acabou deixando o Renan até meio gago, ele ficou meio sem jeito, ele se desequilibrou. E, no modo geral, a CPI, ela ficou decepcionada com o depoimento. Eles vão jogar as fichas hoje à tarde na Maiara, que era a secretária que eles chamam doutora cloroquina. Importante dizer que o general destacou que a cloroquina ela está sendo usada em vários países, dentre eles Cuba, China, Venezuela, e isso acabou tirando a discussão. E eu quero aproveitar, eu recebi uns dados há pouco, do jornal Le Monde, destaca o seguinte, que o Brasil é o 24º país em mortes, não é o primeiro e nem o segundo, que o Brasil tem uma média de 928 mortos para cada 1 milhão de habitantes. E está na nossa frente a França, a Espanha, os Estados Unidos, o Reino Unido, Peru, Itália, Bélgica, dentre outros grandes países. Isso mostra o seguinte, que primeiro, apesar de ser uma atividade dos governadores e dos prefeitos cuidar da saúde do Covid, nós estamos conseguindo bons resultados, seja com cloroquina, seja com vacina, seja com o início da imunidade de rebanho, seja pelo tratamento dado pelos médicos a cada paciente.
Nós sabemos que quem está indo a óbito são pacientes que retardam a chegada no sistema de saúde. Quando chega, já está com o pulmão comprometido, já está com o coração comprometido, o que gera uma dificuldade muito grande para o sistema de saúde. Mas, deixando essa parte, Wilson, eu queria destacar uma coisa, e nós vamos ser os primeiros a chamar a atenção disso. Com base na Lei 13.869, de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que se aplica a todo agente público. Agente público são os detentores de mandatos ou não, e senador é agente público, e aos membros do Poder Legislativo, pelo parágrafo 2º, inciso 2º, que cabe ação penal incondicionada, perdas e danos e representação administrativa e até perda dos direitos políticos e dos mandatos. Eu vou até pegar o texto legal aqui para não ficar dúvida, tá? Quem constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, detenção de 1 a 4 anos. Ora, está havendo uma coação dos depoimentos feitos pela CPI, e isso poderá gerar em breve uma situação atípica que poderá, inclusive, levar os membros da CPI, ou quem assim o praticar, a responder por ação penal. Eu confesso a você, se eu fosse advogado do Pazuello, com certeza eu teria entrado ontem à noite com uma representação criminal e hoje apresentaria ela na CPI pelo abuso de autoridade praticado pelo relator, senador Renan Calheiros, pelo próprio presidente da casa. Primeiro, um depoente não pode ser chamado de mentiroso. Primeiro, porque ele tem o direito de mentir quando está depondo. E ele, inclusive, tinha um habeas corpus para isso. Segundo, mesmo que ele tenha mentido, não cabe à autoridade dizer que ele está mentindo. Tem que dizer e provar que ele está conflitando com os fatos. Agora, não se faz isso. Diz, o senhor está mentindo, o senhor está mentindo. Eu acompanhei parte do depoimento, não tive como acompanhar todo. E num determinado momento eu vi que o Pazuello tinha respondido 5 ou 6 vezes a pergunta. E o senador não aceitava, o Renan, o que ele respondia. Ora, o que é isso? Isso é constrangimento ilegal. E isso cabe sanções penais, administrativas e cíveis. Bom, doutor Paulo, sobre a CPI, o que a gente pode acrescentar, ou pelo menos a percepção que se tem, é o seguinte: o grande interessado, que seria o cidadão eleitor, principalmente o cidadão comum, de um modo geral, a gente não vê nenhum debate, era uma coisa assim para todo mundo, tá aí, o governo tá mal, tá não sei o quê. Aí aparece uma pesquisa, 49% acha que o Bolsonaro errou, etc. Mas a gente não consegue perceber isso na sociedade. Não importa que seja do andar de baixo da pirâmide social, não importa. Mesmo no meio da classe média, as pessoas estão assim, ignorando solenemente essa CPI. É só rapidamente aqui, para o senhor finalizar, contar para a gente encerrar esse papo sobre a CPI. Como é que o senhor está vendo isso? Qual é a sua percepção em relação a essa indiferença do grande público? Bom, isso é fato. Primeiro, como eu tenho dito, a morte foi banalizada no país. Quando um parente nosso morre, um amigo querido, nós não podemos ir ao enterro. Ou seja, nós não vemos o corpo do falecido. E isso acaba tirando da nossa cabeça, por um processo natural, orgânico, essa situação de morte. Então ela não nos atinge diretamente, a não ser que seja pai, mãe, filho. Fora disso, os efeitos é na hora, ali 2, 3 dias. E o bolso afeta diretamente. O que a CPI está fazendo? Querendo culpar o presidente da República porque faltou oxigênio no hospital, porque atrasou a compra da vacina, porque não assinou um contrato. Renan queria que o Pazuello comprasse o produto antes de ser aprovado pela Anvisa ou pelo FDA.
Pazuello demonstrou muito claro que é um processo normal de compra de governo, que você não pode fugir de certas regras. E não adianta querer culpar, se tivesse comprado a Pfizer, se tivesse comprado a Coronavac, se tivesse comprado a AstraZeneca, ou a Johnson, ou qualquer outra vacina, prematuramente, hoje o governo estaria respondendo por crime de responsabilidade. É preciso que as pessoas entendam que os administradores públicos só podem fazer o que a lei permite. Diferente do mundo civil, que nós não podemos fazer o que a lei proíbe. A diferença é grital nessa parte. Então, o administrador público ele não pode, mesmo sobre uma situação de emergência, tomar certas decisões. Ele tem que agir com cautela. E a CPI não consegue provar que não houve as cautelas legais. Por outro lado, quem atende o cidadão é a ponta. É o enfermeiro, é o médico, é o recepcionista. Como muito bem disse o Pazuello, fica em casa matou 1/3 das mortes ocorridas, ampliou o Covid no país, as eleições ampliaram o Covid no país, as festas de fim de ano ampliaram o Covid no país, e não se pode imputar ao presidente da República essas situações. Então o povo não está nem aí para a CPI. O povo está preocupado é o seguinte: tem vacina para minha faixa etária? A vacina vai melhorar a minha vida? Eu já posso sair? Eu já posso ver meu filho, minha filha, meu neto, ir para o meu trabalho, voltar para a minha vida normal? Junte-se a isso, nós temos um fenômeno, nós estamos dentro de casa de um modo geral. E quem está dentro de casa, ele está entrando em depressão natural. Aos poucos, sem a pessoa perceber, ela começa a ficar relaxada. As mulheres param de se maquiar, param de se arrumar. Os homens começam a andar de calção, bermuda, às vezes com camiseta ou não. Começam a fazer coisas que não têm lógica. E aí começam os atritos em casa. E as pessoas estão com medo disso. Elas não estão preocupadas se o presidente falou de cloroquina, não cloroquina. Cloroquina era a opinião de cada um. Mais de 70% dos médicos receitam cloroquina. O Conselho Federal de Medicina autorizou a cloroquina. Cabe ao médico aplicar o medicamento certo e não ao presidente da República. Ok. Bom, chegamos ao final de mais um bate-papo com o Dr. Paulo Goes. Ele está em Brasília e todas as terças e quinta-feira ele compartilha conosco aqui suas opiniões. Claro, não agrada a todo mundo, mas tem uma boa parcela aqui, considerável, ainda bem maior do que os que não gostam desse bate-papo, dessas opiniões fortes do Dr. Paulo Goes. Dr. Paulo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade para a gente falar mais aí sobre esses bastidores de Brasília. Mas, Silvestre, para concluir então, eu não estou aqui no seu programa para agradar ninguém. Eu estou aqui para analisar fatos dentro do direito e no mundo político. E isso eu procuro fazer com a minha isenção. A gente encerra aqui. Até uma próxima oportunidade, agradecendo a sua participação nas nossas redes sociais e se inscrevendo no canal. Até a próxima.